Sejam bem-vindos ao mundo de Arton, um mundo onde tudo é possível, um mundo vasto, cheio de magia, política, história e muitos segredos para serem descobertos. Arton é um mundo de Tormenta e é o cenário oficial de vários jogos de RPG, como por exemplo Tormenta 20. E nesse vídeo eu vou te apresentar esse mundo fantástico. Fala galera, sejam bem-vindos ao Dados Críticos, eu sou o Theory. E nesse vídeo aqui, como eu já disse lá no início, eu vou apresentar para vocês o mundo de Arton. Eu vou começar uma série de vídeos aqui falando sobre esse cenário, né? E também vou fazer outros vídeos falando sobre o sistema de jogo do Tormenta 20. Esse vídeo inicial aqui é mais para apresentar cada parte do mundo de Arton, né? E em vídeos futuros eu vou falar mais sobre a história e sobre cada região em específico, né? Explicando o que é que trouxe a gente até o momento atual do cenário. Até porque o cenário de Arton foi criado há mais de 20 anos atrás, daí o nome do sistema, né? Tormenta 20, como edição comemorativa. E durante todo esse tempo, com os lançamentos de aventuras, romances e tudo mais, ele foi sendo modificado, né? Ele foi crescendo de uma forma orgânica. Então a minha ideia nessa série de vídeos vai ser apresentar para vocês a história do mundo que nos trouxe até aqui para apresentar para vocês o estado atual do cenário. Arton é o nome que se dá ao continente principal desse mundo, né? Também é o nome do mundo. E esse continente principal aqui, essa grande massa de terra, se a gente fosse medir em escala, assim, ele teria mais ou menos o tamanho das Américas juntas. América do Norte, Central e América do Sul. Então é uma área bem vasta, tá? E a parte mais civilizada dela fica aqui nesse centro do continente, na parte central. Mas existem outras áreas menos povoadas, mais selvagens, vamos colocar assim, como por exemplo ao norte aqui e ao sul também, como o continente bestial de Lamnor, por exemplo, que ficaria mais aqui ao sul. O continente inteiro ele é cortado por esse grande rio aqui, que é conhecido como Rio dos Deuses, e é o rio mais importante aqui do continente. A parte onde existe a maior civilização é o Reinado, que fica aqui nessa parte central, e ele é composto basicamente de uma aliança de vários reinos ali, e essa aliança é liderada pela rainha imperatriz Shivara. Atualmente, né, o governo atual está num estado meio de tensão, de pós-guerra, porque há poucos anos atrás, o reinado ele entrou em guerra aqui com um outro estado vizinho chamado Supremacia Purista, que é um país completamente meio militarizado, ele também é muito intolerante, né? E meio que essa guerra ainda não terminou. A gente está mais ou menos numa espécie de guerra fria, sabe? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa que vai fazer com que as tropas avancem novamente. Então esse é mais ou menos o clima atual. Mas ao norte aqui do reinado, né, e da Supremacia Purista, a gente vai ter as repúblicas livres de Sambúrdia, que são basicamente cidades-estados mercantis que têm seus governos próprios, mas que fizeram uma espécie de aliança ali. Um pouco para baixo aqui também, né, vizinho do reinado de certa forma, temos um reino conhecido como Aslothia, ou Aslotia mesmo, que também é conhecido como Terra dos Mortos. Isso porque esse lugar é meio cinzento, quase sem vida alguma, e ele é comandado por barões vampiros, né, e exércitos de esqueletos e outras criaturas mortas-vivas, né. Mais adiante aqui a gente vai ter outros reinos que são um pouco menores, né, e que não fazem parte dessa aliança aqui do reinado. Como, por exemplo, aqui o reino de Svalas, né, que fica nessa parte. Ele é um reino que já foi dominado ali pela Supremacia Purista, mas conseguiu se separar. Ele é um reino mais tradicional, assim, né, com nobres e aquele sistema de vassalos e soberanos. Então ele se mantém, né, se apegando a essas tradições e tal. E logo aqui do lado dele temos o reino de Salistic, que é um reino bem diferente, né, um reino de intelectuais, de pensadores. E esses intelectuais, esses pensadores, eles são, na sua maioria, na grande maioria do reinado, ateus. Então essa população aqui não acredita nos deuses, né, e de certa forma os deuses parecem não acreditar muito no reinado também, porque a magia divina não funciona aqui dentro. Então até por isso, né, de certa forma esse reino ele se especializou em medicina, então a medicina aqui é uma ciência muito forte. Um pouco mais ao norte aqui, do lado das Sanguinárias, né, que é essa cordilheira de montanhas enorme aqui, nós temos os feudos de Trebuk, que são conjuntos de feudos ali que hoje em dia mantêm certas relações amigáveis, mas que já brigaram bastante entre si, né, e muitas pessoas vêm para esses lugares buscando oportunidades de conseguir uma terra, talvez, para proteger, né, para se tornar um barão, talvez, ou algo do tipo. Um pouco mais ao norte temos um outro reinado, uma região conhecida como Scar-Shantalas. E a coisa mais difícil para conseguir entender esse reinado aqui é conseguir pronunciar o nome dele, né? E talvez por isso, né, ele é conhecido também como Reino do Rei Dragão. Muitos dizem que é o dragão vivo, né, mais poderoso que já pisou em Arton. Um dragão conhecido como Scar. E ele decidiu dominar e assumir essa região aqui, e é por isso que essa região leva o nome dele, né, o Reinado do Rei Dragão. Já que a gente está falando de reis dragões poderosos aqui, tem uma outra região que também é conhecida por sua relação com um dragão poderoso, que é o caso aqui das Montanhas Uivantes, que é essa região congelada aqui. Vocês conhecem aquele livro Morro dos Ventos Uivantes? Então, essa região aqui não tem nada a ver com esse livro, é outra coisa, tá? Só o nome que é parecido mesmo. E ela se chama assim porque essa região é completamente congelada. E ela é congelada de uma forma artificial, porque uma antiga rainha dragonesa, conhecida como Beluga, ela foi aprisionada aqui nessas montanhas e tamanho era seu poder que ela conseguiu congelar toda essa região aqui
com sua magia, com seu poder mágico. Então aqui é sempre neve, tá sempre congelado. Indo agora um pouco aqui para oeste, né, nós vamos ter o Império de Tauron, que é um império composto basicamente de minotauros, que é uma raça jogável dentro do sistema, e eles seguem a cultura do Tauron, né, o deus da força. Só que esse império atualmente ele tá meio em decadência, né, por conta de vários eventos cataclísmicos que aconteceram aqui e também de muita instabilidade política e disputas, né, que tem acontecido. Voltando aqui para leste, nós temos aqui a ilha de Kubar, que tem uma cultura e um povo bem exótico, né? É uma cultura simples, mais voltada para pesca, casas simples de palha. Eles usam montarias, né, de lagartos gigantes. E o povo tem várias tatuagens no corpo, né, que faz parte da cultura deles e que representam ali a dualidade do ser humano. Essa parte aqui, apesar de ter essa cultura mais exótica, assim, ela se manteve porque ela é protegida, né, pelo dragão rei do mar, que se chama Bentos. E esse dragão ele é convocado por clérigos ali, quando necessário, através de meditações, para proteger esse local. Por isso que ele conseguiu se manter e vem conseguindo se manter através da história. Além de todas essas regiões povoadas, né, existem também algumas regiões mais selvagens, né, menos densas, como por exemplo aqui as Montanhas Uivantes, como eu já falei. Mas existem outras, né, por exemplo aqui os ermos púrpuras, onde a gente vai encontrar florestas enormes mesmo, né, muito profundas. E essas florestas elas são a casa de várias tribos que seguem rituais e costumes muito antigos, além, lógico, né, de várias criaturas e monstros que estão no meio da floresta. A gente vai ter aqui também as Sanguinárias, né, que é essa cordilheira enorme aqui, a maior cadeia de montanhas que existe em Arton. Ela é habitada por dragões, gigantes e várias outras criaturas aqui que muita gente nem ousa em chegar perto. Vindo um pouco aqui mais para o sudoeste, né, vamos ter também aqui essa grande ilha de Gaurásia, atravessando o Mar Negro, que é uma ilha com clima um pouco mais tropical e é um lugar super tranquilo, galera. Isso aqui só é a casa, assim, de várias criaturas que muita gente fala que nem existem mais, né? De tão antigas e ancestrais. E aqui também é possível encontrar vários lagartos terror, né? Para além disso, né, a gente vai ter, para cima do Rio dos Deuses aqui, a Grande Savana. Esse local aqui, ele abriga várias sociedades arcanas, meio misteriosas e tal. E essa Grande Savana, ela também comporta ali as migrações, né, de várias manadas de criaturas e tal. E de tribos, né, nômades, que seguem essas manadas. E se tem essas manadas, tem também, é lógico, predadores, e por isso é um local um pouco perigoso. Mais a norte ainda temos aqui o Deserto da Perdição, e como o nome já diz, não é um lugar lá muito convidativo. Quem se aventura por aqui pode encontrar várias dunas enormes, tempestades de areias, mas pode encontrar também ruínas de civilizações antigas, pode encontrar cidades, oásis espalhados ali pelo deserto. E apesar desse ambiente hostil, o Deserto da Perdição ele é a casa, né, de um povo conhecido como Sar Alan. E entre esse povo, lá nas cidades, você consegue encontrar vários sábios que podem te dar conselhos, ou até mesmo, né, grupos de saqueadores nômades que vivem andando pelo deserto. Enquanto eu fui apresentando esse mapa aqui, se você não conhece muito o cenário de Tormenta, talvez você ficou se perguntando o que são essas manchas vermelhas que tem em vários locais do mapa. E essas manchas, né, são locais onde a tormenta apareceu aqui no mundo. E a tormenta, né, o que dá o nome ao sistema, é uma tempestade de chuva de sangue ácido, né? É algo que corrompe o lugar para sempre, porque ela invoca vários demônios e criaturas, podem assumir várias formas corruptas e tal. Então o mundo ele tá sempre se modificando, né, até para combater essa ameaça da tormenta. Mas eu vou falar melhor sobre isso em vídeos futuros. Esse vídeo aqui foi mais para dar uma introdução do que vocês podem encontrar aqui dentro do mundo de Tormenta, né, no mundo de Arton. Vocês perceberam aqui que dá para criar muitas e muitas histórias aqui dentro. O mundo ele comporta vários estilos e tipos de histórias. Você pode criar personagens únicos aqui, porque se você pensa no personagem, numa influência interessante para ele, com certeza você vai encontrar uma equivalência ou exatamente aquilo que você queria aqui dentro da história de Arton. É muito bacana pensar e dá bastante orgulho em saber que esse é um cenário brasileiro, né, construído pela comunidade ao longo dos anos também. Se você quiser saber mais, ler mais sobre esse mundo, você pode ler o capítulo 9 lá do livro do Tormenta 20, né, a partir da página 336. Como eu já disse lá no início, eu vou falar mais sobre esse mundo aqui, também sobre as regras em vídeos próximos aqui no canal. Então se você não é inscrito, se inscreve aqui, avalie o vídeo também, né, deixa o gostei aqui por favor. Deixa um comentário que ajuda muito o YouTube a indicar esse vídeo para outras pessoas. E segue o Dados Críticos nas redes sociais. Tem uma árvore de links aqui na descrição, com todas as minhas redes sociais, onde você pode seguir e ficar por dentro de tudo que acontece. Tem um podcast também, tem as lives que eu faço na Plataforma Roxa. E se você for um sub lá na Plataforma Roxa ou membro aqui no YouTube, você faz parte da área dos apoiadores lá no nosso Discord, que o link também vai estar aqui na árvore de links, ok? Vou deixar outros 2 vídeos aí para você assistir aqui no canal, caso você tenha interesse. Até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.